Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 4 de novembro de 2020, a nossa informação de hoje é tirando dúvidas sobre se a criança ela pode receber o benefício de prestação continuada do LOAS. Então, muitas pessoas acreditam que as crianças portadoras de deficiência, por não ter, legalmente um trabalho, por não poder legalmente trabalhar, porque ainda é uma criança, que não teria o direito de prestação continuada do BPC. Então venha comigo e vamos ver se realmente é isso. Esse benefício do BPC LOAS é um benefício que dá aí uma assistência de um salário mínimo, está garantido tanto para idoso ou para pessoas com deficiência, que comprove não possuir meios para prover manutenção da própria vida ou também não tê-la provida por sua família. Então, essa lei está prevista na lei de número 8.742, no artigo 20, que diz isso, que essa lei ela garante a um salário mínimo a pessoas com deficiência ou ao idosos com 65 anos de idade ou mais, de não possuir meios para prover a manutenção da sua vida. Antes, a ideia predominante para determinar se a pessoa ela é portadora de deficiência, possui ou não meios de prover sua própria manutenção, além do aspecto financeiro, seria também a questão da incapacidade para o trabalho. E por isso muitos tinham essa ideia de que a criança, portadora de deficiência, por não poder legalmente trabalhar, não teria o direito do BPC LOAS. Mas, no entanto, este conceito ele teve uma mudança, ele mudou para dar lugar a uma nova concepção mais moderna e de acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, o que diz? Diz que para efeitos de concessão de benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual com interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então está dizendo aqui, está no artigo 20, que a pessoa é considerada com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, seja ela de caráter físico, mental, intelectual, sensorial, trazendo algumas barreiras para ela poder ter a sua participação efetiva na sociedade em igualdade com as outras demais pessoas. E, aliás, essa redação é do inciso 2º que foi dada pela lei, que é a Lei Protetiva 13.146 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, por isso que o raciocínio de que o menor de 16 anos não pode mesmo trabalhar e por isso não teria esse direito ao BPC LOAS caiu por terra, tá? Então, a criança, o menor de 16 anos, ele tem direito ao BPC LOAS. E, aliás, esse decreto 6.214 do ano de 2007, que faz a regulamentação do BPC, ele deixa claro que é possível sim que a criança e adolescentes menores de 16 anos sejam beneficiados do BPC, já que desde 2011, existe uma prevista para que, nesses casos, a incapacidade seja examinada com a restrição da participação social compatível com a idade. Ou seja, essa pessoa, esse menor, essa criança vai estar passando pelo exame com o perito médico do INSS ou, de repente, o médico perito judicial, caso você venha entrar na justiça para conseguir um benefício de prestação continuada para uma criança com deficiência, para um filho que seja uma criança menor de 16 anos e também um jovem, um adolescente que precise desse recurso para a sua manutenção de vida e também de tratamento. Então, nesse decreto está dizendo que para fins de reconhecimento do direito ao BPC LOAS, as crianças e adolescentes menores de 17 anos de idade devem ser avaliada a assistência da deficiência e seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social compatível com a idade, Essa é a redação dada pelo Decreto 7.000 de 2011. E para isso, conclui-se que crianças e adolescentes menores de 16 anos podem sim ter direito ao BPC LOAS, desde que preenchidos os demais requisitos, ok, meus amigos?
Então essa é uma decisão favorável, tá? Com uma pesquisa rápida, tá? Encontrei aqui uma decisão abaixo de 2016 do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que e gostaria também de pedir para que vocês compartilhassem essa informação, que esse exemplo aqui que eu encontrei, ele mostra um julgamento, tá, do Supremo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que foi julgado em outros tribunais para enriquecer essa discussão. O que aconteceu nesse processo de verdade, tá? O processo de uma pessoa de verdade, a qual foi encontrada aqui nesta informação, que é assistencial, benefício assistencial de prestação continuada, menor impúbere, deficiência, miserabilidade, requisitos legais preenchidos, juros de mora, honorários e apelação desprovida. Então está dizendo aqui que a Constituição, ela garante à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção, o pagamento de um salário mínimo mensal, que trata-se de um benefício de caráter assistencial que deve ser provido aos que cumprem tais requisitos, independentemente de contribuição à Seguridade Social, ou seja, não é necessário que a pessoa tenha contribuição ao INSS para ter o direito ao BPC-Loas, desde que ela comprove a incapacidade para o trabalho, se ser menor de idade, se for uma criança ou um adolescente, e também ao idoso com 65 anos de idade ou mais. Que a lei orgânica, ela prevê que, para a efeito da concessão desse benefício, considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo e de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e dentro da interação que possa haver alguma barreira dela na sociedade. E tratando-se de menor de 16 anos, isso naturalmente não significa inaptidão para o trabalho. No caso das crianças ou menores de 16 anos, não significa inaptidão, ou seja, isso não significa que ela não está apta para o trabalho, mas que para a configuração da deficiência e do impedimento do menor, deve causar impacto no desenvolvimento de sua atividade escolar e restrição à participação social compatível com sua idade, ok? E muita dúvida também é das vezes o pai e a mãe trabalham e ela está precisando dessa ajuda do BPC-Loas. Então a dúvida é, se eu estiver trabalhando, o pai e a mãe de carteira assinada, ele perde o BPC-Loas? Isso depende muito. Então, na verdade, você não perde, porque você está pedindo essa ajuda de custo, essa ajuda na vida do seu filho, na vida de um familiar, do BPC-Loas para essa pessoa, entendeu? Não é para você, para essa pessoa. Mas também acontece casos bem graves, tá? Que esse menor, essa criança, não pode ficar acompanhada de uma outra pessoa e somente, né, o responsável por ela é que tem que ficar, porque já conhece, né, toda a questão da sua enfermidade. Então, muitas das vezes o pai e a mãe, ele tem que abandonar o seu trabalho para dar uma assistência mais de perto para esse filho, para essa criança, precisando sim, né, deixar o trabalho, porque essa criança não consegue ficar com outras pessoas, e sim, ela tem que deixar o trabalho e tem ali o benefício da prestação continuada, tanto para ela, né, que vai estar ali ajudando esse filho, essa criança, que vai estar suprindo a necessidade da criança e dessa pessoa. É muito pouco, nós sabemos que é muito pouco, mas aí depois, né, isso dependendo com a grave ou a permanência dessa criança, dessa deficiência, essa mãe ela pode até mesmo depois tentar buscar de alguma forma uma aposentadoria permanente para essa criança, onde o valor vai ser todo analisado, avaliado e vai ser um valor fixo e melhor, né, dependendo de cada processo, de cada situação. Então, né, a gente traz a informação num todo sobre a questão do BPC-Loas para a criança, mas cada caso é um caso. Tem crianças que têm alguma deficiência, mas ela consegue ir para a escola, ela consegue assimilar os deveres, porque no caso é uma deficiência física e não de caráter intelectual, que vai comprometer a questão do ensino e aprendizado dessa criança. Então, cada caso é um caso. Se for uma imobilidade física, é um tipo de questão que o INSS ou a Defensoria Pública ou a Justiça vai determinar. Se for um caso de uma criança com deficiência intelectual, onde de repente ela tem uma paralisia mental, né,
mental, onde vai tirar toda, né, a sua locomoção, onde ela não vai ter muito convívio social, aí já é julgado de uma outra forma. Até mesmo esse pai, essa mãe pode estar pedindo uma aposentadoria especial para essa criança, uma aposentadoria definitiva para essa criança, para a ajuda da manutenção dessa criança, e se porventura a mãe e o pai não poder trabalhar, ficar sendo provido junto com essa criança, com esse benefício ou do LOAS ou de uma aposentadoria futura, ok? Então está dizendo também que o laudo médico pericial, ele indica que o autor, na época, né, no caso desse processo, dessa pessoa real, o autor, na época, com 3 anos de idade, ele apresenta lesões neurológicas devido à sequela de retirada de um tumor e do sistema nervoso central, né, que é glioblastoma multiforme grau 4, neoplasia maligna, em tratamento quimioterápico em Jaú, né, numa cidade de Jaú, com segmento clínico neurológico pós-cirúrgico da Unesp, em Botucatu. Em razão desta condição, o perito ele afirmou que o autor apresenta incapacidade de aptidão à atividade rotineira de uma criança de sua idade. No caso, não era compatível com a idade daquela criança e ela realmente tinha ali uma inaptidão, ela apresentava incapacidade de qualquer aptidão, né, na sua vida rotineira, e assim sendo possível extrair do conjunto probatório a existência de impedimentos de longo prazo, que o quadro apresentado se ajusta ao conceito de pessoa com deficiência nos termos do artigo 20, com relação dada pela lei, né, de 2011, a lei 12.435. Então aqui está mostrando um caso verídico, que essa foi a colocação, tá, do advogado, do juiz sobre esta criança. E quanto à miserabilidade, o LOAS prevê que ela existe quando a renda familiar mensal per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. E dentro do artigo 20, sendo que considera como família, para a aferição desta renda, o cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros e os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, tudo isso é julgado. Então, BPC LOAS, nós percebemos aqui que ele ajuda com a renda, né, de um salário mínimo para aqueles que têm deficiência e o idoso que não consegue prover a própria vida, mas também na questão também financeira. Se aquela família não tem uma renda favorável, que esse grupo familiar que foi falado aqui, ele precisa de uma ajuda do governo, ele também pode estar pedindo, caso for constatado aí uma miserabilidade, uma vulnerabilidade, onde a pessoa não consegue nem mesmo se alimentar direito, pode também pedir no caso para a criança ou para a família em si, na composição dessa criança, o BPC LOAS, ok? E também o Estatuto do Idoso, por sua vez, traz a prevenção de que o benefício assistencial já concedido ao idoso, que é um membro da família, não pode ser computado para fins de cálculo da renda familiar per capita, e também privilegiando a necessidade de critérios mais razoáveis e compatíveis que cada caso concreto para aferição da situação de miserabilidade. É feito um agendamento com a assistência social, que vai verificar, né, se realmente o que você está pedindo naquele processo, ou na próprio CRAS, né, ou no próprio prestação continuada, realmente se faz presente o que você tem falado e o seu apelo pedindo esse auxílio do PPC LOAS, ok? Então vai ser aferido, vai ser conferido tudo isso. E conforme consta do estudo social, compõe... só um momento, gente. Apareceu um negócio aqui para mim. Só um momento. Eu não estou conseguindo tirar isso daqui. Pronto. Tirei aqui o negócio. Desculpa, tá? De repente o celular aqui dá uns negócios que eu não entendo. Então, está dizendo também que, conforme consta do estudo social, compõe a família do requerente, sua mãe, que é impossibilitada de trabalhar em razão
de cuidado com os filhos, sua tia recebe o benefício assistencial no valor de um salário mínimo e seu tio recebe o Bolsa Família no valor de R$ 40 e o próprio requerente recebe pensão alimentícia no valor de R$ 200. Excluídos os benefícios recebidos pela tia e pelo tio do autor, a renda per capita é de R$ 50 inferior, portanto, a 1/4 do salário mínimo. Deste modo, é caso de deferimento do benefício, pois há presunção absoluta de miserabilidade. Então, constatado nesse processo real, tá? Esse processo aconteceu, é real aqui, onde a tia recebia um valor de um benefício do Bolsa Família, o tio também recebia, e a mãe impossibilitada de trabalhar em razão de cuidados com os filhos. Então, ali constatou de fato a miserabilidade, dando cabo, né, a pessoa vai ter que abrir mão desses benefícios que ela recebia para então fazer jus e ser presente agora, né, não mais recebendo Bolsa Família, não mais recebendo essa pensão alimentícia para receber o BPC Loas. E com relação aos juros de mora, foi observado que a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.000 declarada, tá, se restringiu à atualização monetária pela taxa referencial. Então, dessa forma ainda, vige a sistemática do dispositivo para o cálculo dos juros moratórios, tá? Aqui na questão dos honorários do advogado. Então, meus amigos, ficou essa informação, tá, que eu venho trazer para vocês. Espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, mas mesmo assim, se haver alguma dúvida sobre este tema do BPC Loas para crianças e adolescentes, deixa aqui, tá, nos nossos comentários que nós vamos te responder. Mas geralmente pode sim, tá? Caiu por terra essa questão que criança não podia receber o BPC Loas, desde que seja constatada, periciada, comprovada, pode sim, ok? Para pais que de repente esteja trabalhando de carteira assinada, ele não perde, mas é importante que você procure seu advogado ou a defensoria pública mais de perto, tá? Geralmente não perde, porque essa ajuda dessa assistência social do BPC Loas é para aquele que está com a deficiência, tá? E não para o autor do processo. Então isso tem que ser deixado, você tem que procurar isso, que geralmente não perde, porque a defensoria, o juiz vai entender que é ajuda de custo para aquela criança, para ela ter o suprimento, acrescentando a sua renda que você já está trabalhando para ajudar no tratamento daquela criança, ok? E também acontece do caso mais graves que realmente os pais é preciso deixar o seu trabalho para estar ali de perto cuidando do seu filho, daquela criança com deficiência. Aí também futuramente pode ser pedida uma aposentadoria definitiva para este filho. Ok, meus amigos? Então nossa informação chega ao fim. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha para mim. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia, ok? E também, se vocês puderem colaborar conosco, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês continuar recebendo novas informações atualizadas de tudo que está acontecendo no nosso país, ok? Tenha uma tarde abençoada, força, fé e coragem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!